sempre muito bom estar com você a cada sábado. E hoje nós estamos começando Viva Mais, seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas grandes especialistas da área de saúde. Falamos sempre com Viver Mais, com melhor qualidade de vida. E hoje vocês vão saber com esse grande especialista que está conosco o que existe de melhor em tratamento e prevenção e cura do que nós vamos falar. Vocês também podem participar conosco, sugerindo assuntos, pautas, através do nosso site www.programavivamais.com.br. Inclusive, o Dr. Sadi Selami está conosco hoje porque vocês mandaram perguntas. E mandaram tantas perguntas quando tu apareceu, Sadi. Estava tu e a Isabela, né, no último programa. Encheram a nossa caixa de e-mail. Então, nós temos um monte de perguntas para fazer. Então, está conosco o Dr. Sadi Selami, que é médico otorrinolaringologista, professor da Faculdade de Medicina da URGS, gestor do Serviço de Otorrinolaringologia do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Seja bem-vindo, Sadi. Muito obrigado. Espero que hoje a gente consiga responder todas as perguntas que vocês nos fizeram. O Sadi fala tão bem que normalmente falta tempo para a gente... Não, ele dá uma aula aqui, né? Vamos combinar. É uma delícia. O Sadi foi professor, Ana, dos meus 3 filhos, né, Sadi? Foi. E foi colega de faculdade do meu R2, que é o... José Francisco Bolívar Dias. Chicão. Hugo Chico. Então a gente conviveu bastante, porque na época a faculdade, a católica, só tinha medicina, né? Então todo mundo conhecia todo mundo, quer dizer, uma turma na frente ou uma turma atrás, mas o pessoal convivia junto no barzinho, convivia junto nas festas e tal. Então o Sadi é conhecido de longa data. E professor dos meus filhos. Indicação, viu, Sadi? A primeira vez, inclusive, foi indicação deles, tá? Quando a gente fica procurando, assim, um colega, tal, para falar, tal. É bonitinho que ele sempre diz, não, meu professor é o melhor que tem. Leva o meu professor que ele é o melhor que tem. Isso é uma das melhores coisas da docência, né? O reconhecimento dos teus pares, principalmente dos teus alunos. Pô, não tem coisa melhor, né? Não, porque eu acho que o professor é mal reconhecido, que ganha mal. Via de regra trabalha bastante, né? O reconhecimento é o quê? É justamente o reconhecimento do aluno que reconhece quando o professor se esforça em passar a coisa, ou passar a profissão, o conhecimento, né? Mas, Sadi, com essa mudança de temperatura e essas alterações de estação, a gente estava comentando agora, tem sido né? repentinas, né? De repente, assim, vai de 30 graus a 1. Num dia a gente tem, às vezes, as 4 estações do ano, né? É muito frequente as alergias. Tem algum tratamento para isso? Existe uma explicação por que acontece mais nessa época? Essa mudança faz alergia? São algumas coisas que a gente tem que elaborar, alguns conceitos que a gente tem que elaborar mais. Mas antes de qualquer coisa, Miguel, Ana Paula, eu gostaria de agradecer a presença, o convite para eu voltar ao programa de vocês. Eu me sinto extremamente à vontade nessa bancada, gosto mesmo de estar aqui. Sou um telespectador do programa, ontem mesmo estava assistindo. E para mim realmente é uma coisa muito gratificante esses comentários de vocês. A gente como professor e como médico, eu tento levar um pouco do meu estilo professoral para dentro do consultório. E os pacientes gostam de ouvir a gente fazer explicações que vão ter que ser elaboradas para a necessidade e para o alcance do paciente. Mas ele se sente atendido e, às vezes, a explicação, vocês são profissionais da área da saúde, a explicação para o paciente daquilo que ele sofre, por que sofre e qual o seu futuro, às vezes basta. Às vezes o paciente vai lá porque está preocupado, está angustiado, e isso faz parte da arte e da ciência médica. Isso é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba com o envelhecimento ou com o ranço de alguns hábitos da profissão, se esquecendo que o paciente quer isso, né, Sadi? Ele quer saber, não interessa se o médico sabe ou não sabe, né? Claro que isso é importante também, mas ele quer atenção, ele quer saber o porquê que ele vai receber tal tratamento, por que ele está passando por aquilo, né? E quem dá aula na faculdade, nada melhor do que dar aula para o paciente, né? É verdade. E esse é o grande mérito de programas que nem esse, né? Que levam esse tipo de cultura para a massa, né? Claro que no nosso consultório nós estamos em termos individuais. E esse programa ele pode massificar as nossas explicações. E o faz de uma maneira muito convincente e muito produtiva. Faz mais uma quebra de protocolo, Miguel, em relação a ti.
né? Eu conheci o Miguel durante a faculdade de medicina. Pai de 4 filhos já. Já era pai de 4 filhos e eu acho que isso é extremamente... Tu não te lembra disso, Miguel, mas eu não sei porquê, eu acho que pela tua proximidade com o nosso amigo comum, o Chico, eu me lembro bem de ti. E me lembro do Miguel humildemente comendo no restaurante do Vidal, no fundo da Faculdade Católica de Medicina. Quando tinha dinheiro para comer. Com uma jaqueta de couro, provavelmente falsificada. Certamente, porque eu ia de bicicleta para a faculdade, ou seja, a jaqueta então, não me proteger. Isso significa o trabalho, isso significa a doação, né? E, em última instância, o sucesso. E quem não persegue o sucesso? Né? Tem as ferramentas adequadas, almeja e chega nele. Bom, em relação às doenças de inverno, vamos entrar no tópico propriamente dito. É claro que nessa estação de entrada e saída da estação do inverno, realmente é o que o otorrino chama da safra do consultório otorrinolaringológico, pela emergência de condições como a infecção de vias aéreas superiores, como a gripe, como as otites, as sinusites e o que a gente chama, em geral, as ites das regiões da via aérea superior. Isso é extremamente comum e mais ainda pautado pela alergia. Por que a alergia nessa época do ano é tão prevalente? Primeiro, porque o quadro clínico de uma crise alérgica ele é muito parecido com um resfriado comum. Aliás, os pacientes com resfriado comum ou os alérgicos, eles se confundem. E não é raro um paciente absolutamente saudável, com um estilo de vida muito bom, bem guarnecido, boas casas, ele chegar no consultório e dizer, doutor, não sei o que me acontece, eu estou sempre gripado. Tu vai ver como é que esse resfriado dele se desenvolveu rapidamente. É um resfriado que, assim como ele vem, às vezes ele desaparece, com uma constelação de sintomas mais ou menos uniforme, com espirros em salva, coriza, nariz obstruído e prurido, coceira no nariz, no ouvido. E que assim como vai, vai. Assim como vem, vai. Isso, na verdade, não é uma infecção de vias aéreas superiores, não é uma gripe, muito menos um resfriado. Isso é uma crise alérgica. Mas qual é o sintoma da gripe e da infecção de vias aéreas superiores? E depois eu vou fazer uma pequena distinção entre gripe e resfriado. É mais ou menos o mesmo. Só que o estado geral do indivíduo infectado por um vírus, ele normalmente é mais depauperado do que um indivíduo com uma crise alérgica de via aérea superior. Não estou falando de asma. Dói todo o corpo, mal-estar. Normalmente sim. Parece que o indivíduo apanhou. Ele disse, doutor, parece que eu levei uma surra. Dói tudo. Mas normalmente tu pode ter infecção acompanhada de febre. E a alergia é muito parecida com isso. Então há uma confusão grande, até porque... A alergia dói o corpo também? De uma maneira geral, não. Uma alergia, os sintomas ficam mais concentrados na via aérea. Seria mais ou mesmo. menos um diferencial daí. É a congestão e é aquele... Na verdade, a alergia é um resfriado a jato. Né? Ou seja, de uma hora para outra. Abriu um armário, uma gaveta e entrou em crise alérgica. Ou seja, é uma coisa muito aguda, muito rápida. E o frio pode desencadear? Na verdade, o frio em si não é um agente antigênico, tá? Mas é clássico. Tu fala com os pacientes, olha, eu não posso sair no banho, botar o pé no chão úmido que eu entro numa crise. Então, obviamente, existe um fator térmico, né, que funciona como um catalisador, como um facilitador da crise alérgica. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, ele existe. Agora, teoricamente, o frio não é um agente que cause a formação de anticorpos contra ele. O que é um indivíduo que tem alergia? O que diferencia um indivíduo alérgico do indivíduo não alérgico? O indivíduo alérgico, ele desenvolve uma reação exagerada a determinados estímulos banais. Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Tem essa caneta. Se eu sou alérgico a essa caneta e eu passo uma vida inteira sem entrar em contato com essa caneta, tudo bem, sem problemas. Agora, no momento em que eu entro em contato com ela, que é um estímulo absolutamente banal, eu desencadeio uma reação exagerada de resposta a ela. Então, isso que significa a crise alérgica. E normalmente os potenciais alergenos mais comuns são as poeiras domésticas, pelos de gatos, cachorros, pólens e fungos. O frio não faz parte desse rol. O frio teria aquele efeito vasoativo, né, que o pessoal chama de alteração vasoativa, né, que uma hora o vaso se dilata, outra hora se restringe, né, isso poderia fazer, sei lá,
Normalmente o que a gente nota é que essas pessoas que reclamam do frio, como tu falou, elas não toleram pólen, não toleram pelo de algum bicho, ou encostam em alguma coisa e faz aqueles eczemas tópicos, né? São pacientes já alérgicas de produtos. E tem uma outra questão, né, Miguel? Quando tu inicia a estação, tu abre os armários. E tu pega todas aquelas roupas que estavam guardadas durante isso, né? um ano e coloca para circular. Ou seja, ali está lotado de ácaros. Né? Na verdade, não é... E eu falo às vezes aos pacientes isso, e eles ficam impressionados. Eu acho que é uma coisa que impressiona. Não é um ácaro. São as fezes de um ácaro. O mais comum, o nome dele é Dermatofagoides pteroníssimos. E não são as fezes, é uma proteína existente nas fezes de um ácaro. Olha o nível de estudo disso. Né? E ainda assim, talvez seja, num clima que nem o nosso, no Brasil, talvez seja o alergeno mais frequente. Se tu for para o hemisfério norte e aqui para a serra, vocês vão ter uma outra coisa que se chama de rinite alérgica sazonal. Então tem dois tipos, a perene, que é aquela que dá o ano inteiro, e a sazonal, que escolhe uma estação. E aí a primavera normalmente é abrindada pela polinização. Eu notei ontem, quando esfriou de repente, eu tenho um genro que é muito alérgico. Nossa, ele não parava de espirrar. Parece que a alergia desencadeou com essa mudança de temperatura. Né? O Sadi estava falando uma coisa muito interessante, que estava batendo um papo aqui antes do início do programa, que o nariz no ser humano, ele deveria ter a função que tem nos animais, né? E que a gente perde essa função, talvez pelo nascimento muito antecipado. Farejar? Que o animal fareja. Eu digo, pô, mas se eu farejar alguma coisa, eu não paro de espirrar. Na verdade, o termo mais adequado para isso é o verbo e o sentido que nós perdemos, que é fuçar. E a gente usa, quando a criança está mexendo num lugar onde nós não queremos, criança, menino, não fuça aí. O que é fuçar? É explorar um ambiente através do seu focinho. O que é o focinho? Qual é a correlação do focinho do animal? É o nariz, né? Então, nós não fuçamos mais, de uma maneira geral, mas esse órgão, ele é extremamente sensitivo. O nariz é extremamente sensitivo. Miguel e Ana, talvez vocês não saibam, mas o sentido filogeneticamente mais antigo que existe na evolução dos animais em si é o olfato. O que é o olfato? O olfato é um animal respondendo ao estímulo químico do meio ambiente. Tá? Posteriormente, o tato é uma coisa muito parecida, o paladar é uma coisa muito parecida, e depois, quando o animal começa a responder a estímulo mecânico, é o surgimento do tato. Mas o mais antigo é o olfato. Aí tu fala, pô, mas o olfato e a gustação são os sentidos mais antigos, mais do que a visão, que parece mais importante, ou no meu caso, a audição. Por quê? Porque por um animal primitivo, olfato e gustação significa acasalamento e alimentação, que são as funções mais básicas que existem. E a partir dali, ou seja, o que tu vai conseguir? Manutenção sustentada da vida. E aí tu vai te qualificar. E aí os outros sentidos vão se sobrepondo. O olfato e a gustação a gente vai perdendo com o tempo, não vai? Não necessariamente. Não necessariamente. Existe... em todos os sentidos há uma tendência ao envelhecimento. Né? Isso é muito prevalente em relação à visão e também muito comum, praticamente universal, em relação à audição, nos processos que nós chamamos de presbiacusia. Mas o olfato e o paladar, eles também sofrem um processo de deterioração, mas é infinitamente mais raro vir um paciente idoso no meu consultório reclamar por ausência de olfato primária, né? Pode ser por uma alergia, pode ser por uma polipose nasal, agora pelo envelhecimento em si é muito raro e muito menos da gustação, que são sentidos também entrelaçados. Né? Essa perda do olfato pode estar relacionada com alguma outra patologia? Afora a alergia, ou que o cara... Claro, o alérgico está espirrando o tempo inteiro com o nariz cheio de líquido, não pode estar sentindo o cheiro de nada, né? Por que não sente? Porque o olfato ele é dado por uma interação entre pelos odores em si, que seriam partículas que chegam numa determinada área do nariz e entram em contato com receptores. Se esse bloqueio, se esse contato é bloqueado por um muco, por uma hipertrofia do corneto nasal, a chamada carne esponjosa,
obviamente, essas duas metades do anel de Shazam, elas não fecham e o indivíduo não vai perceber. E isso interfere um pouco no paladar também, porque, como eu falei, os dois sentidos são meio interlaçados. Está muito interessante, Ana. Nós vamos fazer uma... Infelizmente, a conversa com o Sadi passa rápido, né? Muito rápido e é muito boa. Nós vamos fazer muito uma bom, pausa Sadi. e depois, Sadi, eu queria assim, que tu explicasse, esse pessoal mais alérgico, a gente deixa para o segundo bloco, é mais frequente esse pessoal ter otite e sinusite ou Sem menos dúvida. frequente, tá? A Sem gente dúvida. já retorna. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Então, a gente está voltando agora para o segundo bloco, e você que estava mudando de canal está nos pegando agora. Hoje nós estamos falando sobre as doenças do inverno, otite, sinusite, até me fugiu. Alergias. Todas as ites Da cabeça e pescoço. da cabeça e pescoço. E nós estamos com o Dr. Sadi, né? Então, se você tem perguntas, e talvez a gente não faça todas as que você gostaria que a gente fizesse, entre no nosso site, www.programavivamais.com.br, que nós vamos trazer o Dr. Sadi de novo, porque a conversa com ele é uma aula, tá maravilhosa. Quem perdeu o primeiro bloco, depois entra lá no site e clica no Assista Aqui, que foi maravilhoso o primeiro bloco, né, Sadi? Olha, espero Mas que é sim. que eu tenho uma dúvida. Lá em casa eu tenho meu marido que é alérgico, sei minha filha que é alérgica. A minha filha que é alérgica casou com outro, meu genro é alérgico. Tem a tendência de eu ter netos alérgicos também? Mas, com certeza. Ô, coitados. Né, com certeza, porque a alergia é uma condição geneticamente determinada. E essa tua pergunta é extremamente interessante, porque sendo geneticamente determinada, assim como a cor do teu olho, como a cor da tua pele, ela vai ser onipresente durante a tua vida inteira. Então, às vezes os pacientes rodam de gabinete médico para gabinete médico procurando a intangível cura para a alergia, que na verdade não existe. O que existe é o controle dos sintomas, porque a gente não reverte a tua condição de branca, nem da cor dos teus olhos e tampouco... Nem a cor do cabelo, a gente pode pintar, né? Exatamente. Fazer mecha, mas Nem... mudar a cor do cabelo... E nem tampouco a tua condição de alérgico. Pô, mas essa é uma informação pessimista. Sim, é pessimista, mas nós temos uma boa notícia também, que nós não curamos, mas nós controlamos os quadros de alergia. Tu não vai ficar bom da alergia como fica bom de uma sinusite, tu fica bem da alergia. Tu não procura cura, tu procura controle. Ou seja, existe uma grande diferença entre uma situação e a outra. Ah, mas vai controlar até quando? Até parar de controlar. Eu costumo usar a seguinte analogia com meus pacientes, vou fazer contigo. Tu tem um olho esverdeado. Se tu quiser ter um azul claro, tu pode ter? Tem que comprar uma lente. Exatamente, tá? Assim, naturalmente não vai ter possibilidade, mas ela bota uma lente americana, bonitaça, azul clara. Que cor fica teu olho? Azul. Azul. Por quanto tempo? Enquanto eu estiver com a lente. É mais ou menos a mesma coisa na alergia. A alergia vai ter que concentrar tratamentos num determinado período do ano, ou às vezes durante o ano inteiro, mas
normalmente num período aquele que tu te atacas mais, que é principalmente esse momento agora, e entrada de primavera também. E naquele momento tu vai controlar os teus sintomas, mas aí tu vai, numa determinada situação, parar ou fazer uma lua de mel das medicações que tu usa, e aí o paciente pode novamente ser exposto à alergia. Então, qual o tratamento que mais faz sentido dentro do universo de terapêuticas para alergia? Uma coisa muito simples que se chama controle ambiental. O indivíduo é alérgico a alguma coisa. Então, há de se procurar no meio ambiente aquilo que sabidamente lhe ataca e tentar evitar a proximidade desse indivíduo com esta situação. O mais comum, como eu falei, são as poeiras, né? Vamos simplificar, a poeira doméstica. Então, um conjunto de medidas tem que ser necessariamente tomadas no quarto desse indivíduo, às vezes da criança, para que ele se afaste daqueles agentes, entre aspas, poluidores. Né? Bichinho de pelúcia, cortinas pesadas, carpetes, isso tudo tem que ser resolvido dentro da casa. Mas doutor, mas aí ele sai para o pátio. Bom, mas ele passa 8 horas dentro do quarto dele. Vamos combinar, é 1/3 da vida. E assim, o pátio é ao ar livre, né? Assim como uma série de outras medidas. Então, isso se chama controle ambiental. E depois tu vai tratar a crise, tu vai fazer profilaxia e assim por diante, né? Sadia, é mais frequente no paciente alérgico a otite, a sinusite? Sem dúvida nenhuma. A alergia funciona como um gatilho para essas situações tão grande quanto uma infecção de vias aéreas superiores. Eu falei que eu ia tentar explicar um pouco a diferença entre resfriado e gripe. Existe uma diferença. E o americano chama de common cold, o resfriado, e flu, a gripe. O resfriado normalmente ele é causado por um grupo de vírus em que os sintomas são mais localizados na via aérea mesmo, principalmente superior, e não tem um comprometimento geral do estado do indivíduo, né? Ou seja, do estado geral desse indivíduo. Ele normalmente todo mundo tem 5, 6 por ano, fica um pouco gripado, um pouco resfriado, nariz um pouco trancado e assim por diante. Já a gripe, o flu, é causado por um vírus que se chama de influenza, muito mais agressivo, que gera muito mais lesões de mucosa nasal e de seios paranasais e, por conseguinte, complica muito mais com essas infecções que tu falaste de via aérea, otite, sinusite. Então, a alergia e flu funcionam da mesma forma. Como? Danificando a mucosa da via aérea superior e predispondo aqueles órgãos, o nariz, mas principalmente os seios paranasais e o ouvido, para infecções recorrentes. Por que isso acontece? Tanto os seios paranasais quanto o ouvido, eles mantêm ligações com o nariz. Para quê? Para que o ar chegue nesses órgãos. E esses órgãos têm que estar preenchidos por ar. O que são os seios paranasais? Os seios paranasais são cavidades que nascem em torno do nariz. Todas elas nascendo a partir do nariz, se distribuem no malar, na fronte, na base do crânio. E todas elas são cavidades aeradas, que mantém uma comunicação através de um orifício com o nariz. E esse orifício é fundamental que se mantenha patente. E o orifício é minúsculo, né? Minúsculos, chamam-se os ósteos. Né? Por quê? Porque através dele essa cavidade vai receber o ar. E vai se autolimpar também, porque ela também produz muco. Nós produzimos uma quantidade enorme de muco todos os dias, e eliminamos ou deglutimos, mas produzimos, mesmo o indivíduo normal. E a patência destes ósteos é fundamental para que se mantenha a homeostasia interna do sistema. O que a gripe faz? O que a resfriado faz e a alergia faz? Ela causa edema, inchaço no nariz, a gente tranca o nariz. E, obviamente, fecha os ósteos. Se fecha o ósteo, cria-se pressão negativa nessas regiões, perde-se as propriedades de autolimpeza, e aí isso aí é meio caminho andado para a infecção. Então, sim, é muito mais comum. Tem gente que, em vez de cuidar dos fatores causadores, né, do ácaro ou do pólen, da sujeira, pessoal, a gente vê isso muito frequente, viu? Porque o paciente vai para cirurgia, por exemplo, pré-operatório, e o cara tira um remedinho para pingar no nariz, né? É verdade. Quer dizer, o cara, em vez de fazer a prevenção, ele tenta tratar o efeito. Isso é extremamente maléfico, né? Porque não melhora nada a situação. Essa tua pergunta, em caráter de saúde pública, ela é fantástica. E é vendido, né? Sim. Antibiótico não, mas vasoconstritor vendem para todo mundo, né? E o vasoconstritor,
para o pessoal entender o que que é. É uma substância que faz vasoconstrição, ou seja, pega os vasos, diminui o calibre. Se tu diminui o calibre do vaso, tu diminui o aporte sanguíneo. No nariz, o efeito prático disso é fazer com que haja um aumento da permeabilidade nasal. A mucosa fica Ela mais retrai. A retraidinha. sensação da pessoa é que ela está respirando melhor. Não, ela respira melhor, inclusive. Mas qual é o problema? O que se usa no vasoconstritor é a adrenalina. Tá? Eu não estou falando dos remédios tópicos para rinite alérgica, que são corticoides tópicos, antihistamínicos, não. Estamos falando de outra classe. Aqueles vasoconstritores nasais, nós não vamos citar aqui o nome. Mas tem 300, Aqueles né? que a gente compra sem receita. Exato, mas são todos eles derivados da adrenalina, são o que a gente chama de simpático-miméticos. E a mucosa nasal, ela absorve uma barbaridade essa substância. Então isso gera dois problemas. Primeiro, o rebote. Ou seja, cada vez eu vou usar mais e o efeito vai durar menos, até num determinado momento que não vai funcionar em nada. E segundo, um efeito sistêmico disso, que num jovem às vezes não aparece tanto, uma palpitação, um pequeno pico hipertensivo, mas no adulto ele pode gerar inclusive uma descompensação do sistema cardiovascular. Então, é fundamental que esse ciclo seja interrompido. E os pacientes são absolutamente, entre aspas, viciados na gota nasais. Tem gente que dorme que só embaixo do travesseiro. Miguel, eu tenho uma escala nos pacientes, jocosamente eu aplico, dizendo assim, eu tenho um indivíduo que é o grau 1, que ele tem o vasoconstritor dele, e certamente vários dos telespectadores vão se identificar com isso. Ele tem, mas ele esquece em casa e tudo bem, quando ele voltar de noite ele usa. Tem o grau 2, que é dividido em 2A e 2B. O 2A sai e tem em todos os lugares No porta-luva, no na bolsa. porta-luva, na bolsa, no trabalho, então ele não se aperta. O B é um pouco mais abastado e ele para na primeira farmácia e compra 2, 3 também e passa o dia. E o grau 3, ele sai pelado de casa, mas ele não sai sem o vasoconstritor. Então, olha o grau de dependência. E o pessoal certamente vai se identificar com o que eu estou dizendo. E esse ciclo vicioso, ele realmente tem que ser cortado. E muitas vezes isso começa numa crise de rinite alérgica ou num resfriado que o indivíduo começa a usar e gosta. Esses pacientes com alergia, tal, com sinusite de repetição, eles são mais propensos a fazer pólipos também? Existe uma... Porque o pólipo já vai para uma outra classe, né? O cara acaba tendo que operar eventualmente. Né? Aí nós estamos falando já do O pólipo, capítulo... na verdade, é quando não trata uma sinusite, ele progride? Sim, mas na verdade a gente tem que fazer algumas distinções. Para fins práticos, eu não vou me ocupar muito de fazer uma distinção muito elaborada do pólipo, né, que às vezes é uma hipersensibilidade à aspirina, por exemplo. Mas para fins práticos, sim. O que é o pólipo? Né? E me perdoem um pouco os rinologistas que entendem esse assunto melhor do que eu vou tentar resumir. Né? Mas nós estamos falando para o público. O público, então, me entenda que normalmente a polipose é uma forma de rinossinusopatia crônica. Né? Então, é a sinusite crônica, multitratada ou não tratada, que às vezes evolui para prolapsos da mucosa. Né? A mucosa nasal é como se fosse um forro. E ela começa a inchar, inchar, inchar e daqui a pouco faz um prolapso. E esse prolapso para dentro da fossa nasal é o chamado pólipo. Claro que existe uma série de outras causas para pólipo, mas sim, a sinusite crônica, uma das características dela é a formação polipóide. E nesse caso, o tratamento é a cirurgia? Na maioria das vezes, se o pólipo não regredir através de medidas clínicas, o uso de corticoide nasal é o mais empregado. Pela obstrução, ele acaba comprometendo muito a qualidade de vida do indivíduo. Né? Ele não respira pelo nariz, o que é absolutamente indesejável, tu dentista, tu sabe disso. Né? As relações entre a respiração oral e alterações do esqueleto crânio-maxilofacial. Não é difícil acontecer, nessa época do ano, os pacientes chegarem lá com muita dor de dente. Doutora, eu acho que eu tenho um canal. Primeira coisa que eu digo, olha, caiu um negócio no chão, pega ali pra mim. Aí quando diz, aumenta a dor. Então, vamos pro otorrino, porque o negócio não é dente. É muito comum, né? Porque como muitos dentes, principalmente os molares, e muitas vezes os premolares têm a saída ali na cavidade sinusal, desculpa. Aí o paciente pensa que está com dor de dente e é sinusite. Já que tu falasse isso, aliás, essa é a vantagem de ter um programa multidisciplinar, porque a gente esquece umas coisas, mas o outro colega está ali para te lembrar. Realmente, o quadro clínico da sinusite aguda, como eu falei, assim, o que eu falei entre
uma crise de rinite e um quadro de resfriado simples, ou mesmo uma gripe, é válido para a questão da sinusite. Então, a sinusite aguda, muitas vezes, ela é mal diagnosticada, como, né, ou seja, no sentido de que tu não tens um quadro bacteriano, tu não tem bactérias causando aquele tipo de problema, tu tem simplesmente um resfriado viral, e esse paciente é super tratado com antibiótico terapia. Isso está absolutamente errado, né? Assim como ter um quadro bacteriano e não tratá-lo, também está errado. E a manifestação uma das mais comuns de uma sinusite aguda, o pessoal pensa, dor de cabeça. Não, normalmente a dor é na face mesmo, peso na face, e essa dor de dente é clássica, né? O indivíduo está com um resfriado que não melhora há 5, 6 dias, chega no 7º dia, quando deveria estar melhorando, cumprindo o ciclo viral, ele piora, né? Começa a ter mais congestão, secreção purulenta e dor na face, às vezes dor dentária. Bom, isso é provavelmente uma sinusite aguda. Agora, tem muito indivíduo com um resfriado comum, banal, que procura o seu médico e o induz, às vezes, ao uso do antibiótico. Absolutamente desnecessário e de forma nefasta, porque vai criar, na verdade, a resistência ao uso do antibiótico. E não vai tratar nada, né? De jeito nenhum. Porque vírus não tem tratamento. Né? Exatamente. Deixa eu dar uma traduzida aqui para as pessoas leigas como eu, que na verdade o importante é a gente buscar um médico, né? Porque eu conheço muita gente que começa a ter uma dor na face e vai lá para o Dr. Google. Aí começa a pingar coisa no nariz, Então, traduzindo o que o Dr. Sadi está falando, quem vai diagnosticar bem é o otorrinolaringologista. Não adianta a gente tentar Dr. Google, a gente começar a pingar coisinha no nariz, não é isso? É verdade. E outra coisa também, desculpa te atrapalhar mais uma vez. Não está me atrapalhando. A mesma coisa é quando tem um abscesso de canal, que pode gerar uma infecção de sinusite também, né? É verdade. Então, muitas vezes as pessoas vão deixando aquele dente aberto, deixa, o dente não está me doendo, deixa o meu dente aberto lá, ou não tratam uma restauração, isso aqui no futuro eu resolvo, e um abscesso dentário pode também gerar uma infecção. Posso fazer uma né? provocação? Por favor. Essa é a chamada sinusite odontogênica, que é originada a partir de focos microabscessos nas raízes dentárias, e os dentes, só para vocês entenderem, eles estão inseridos no soalho do seio maxilar. É aqui. Muitas vezes lá dentro, né? Muitas vezes com as raízes dentro do seio maxilar. Então, um processo inflamatório na ponta do dente de cima, obviamente, é natural que ela se transmita, que possa se transmitir para dentro do seio. Então, isso gera o que a gente chama de sinusite odontogênica, que estava meio em desuso, ou seja, eram quadros mais raros, e agora sofreu um pico de prevalência e incidência, sabe por quê? Por causa dos implantes. Exatamente. Não, e isso é importante, Sadi, a gente até chamar bastante atenção de você Por isso fazer... da importância de fazer com especialista. Sem dúvida nenhuma. A grande maioria dos problemas gerados por um implante são quando eles são feitos por uma pessoa não tão experiente. Infelizmente, por exemplo, o curso de especialização de implante dura, em média, 3 anos. Só que tem gente que faz o curso de fim de semana. Eu fiz uma atualização implante. Pô, já pensou uma pessoa que estuda um fim de semana para operar teu coração? Então, procure ver, a gente sempre chama atenção, entre no site do CRO e vê se quem vai fazer o teu implante realmente é um especialista. Porque não adianta o cara ter feito uma atualização. Atualização, às vezes, são cursinhos de meses, 1, 2 meses, isso é uma 1, 2 graça, fins né? de semana. O que a gente escuta nas nossas especialidades é brincadeira, né? Não, a atualização é saber um pouquinho mais para poder explicar para o paciente e mandar para o especialista. Não é para o cara botar a mão e fazer. É que ele não é especialista, isso a gente escuta muito. Tu deve escutar muito na tua área também. Não, ele não é especialista, mas é o seguinte, ele é muito bom. Ele é tão bom que não é especialista. Ou então assim, não, doutor, esse médico, ou esse dentista, ou essa terapeuta, só ele tem essa técnica. Que maravilha de técnica deve ser, que o resto do mundo não faz. Não sabe. Só ele faz. Gozado que a gente pega essas frases, Sadi, ditas por pessoas assim, entre aspas, teoricamente inteligentes. Eu digo assim, não, fulano, não é possível. Vamos pensar um pouquinho. Se só o cara tem essa técnica, se só ele sabe fazer, mas ninguém, alguma coisa tem de errado. Miguel, é que normalmente essas pessoas que não são especialistas, o preço é mais barato. Olha, cansa de acontecer porque as pessoas leiloarem o corpo.
procurarem um tratamento mais barato, quando elas podem pagar uma coisa melhor. E aí se justifica, não, o cara não é especialista, mas o cara é muito bom. Pô, se o cara tinha que fazer uma especialização, né? Imagina, o cara não é otorrino e fica... O que eu posso te dizer, Ana, é que realmente houve um recrudescimento grande de sinusites odontogênicas complicadas, muito complicadas. Então, isso que tu estás falando, eu assino 3 vezes embaixo. Veja bem quem vai fazer o procedimento em ti. E uma sinusite não tratada, às vezes o cara está dormindo e ele pode deglutir aquela infecção e vai fazer uma pneumonia, vai fazer uma complicação mais severa, né? Então, é uma coisa que você pode pensar assim, ah, não, mas só ficou um pouquinho escuro, tal, a secreção, eu assoo, tal, vai passar enquanto você estiver acordado, de repente vai assoar, vai conseguir assoar o nariz, mas eventualmente vai estar dormindo e acaba deglutindo aquilo, ou isso indo para a via aérea superior, e o cara faz uma pneumonia. Nosso corpo é uma coisa só, né? De novo eu vou interromper, tá muito gostoso o nosso papo, mas nós já voltamos, tá? Não sai daí. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Nós estamos falando hoje de novo com o Dr. Sadi, mas de novo porque foram tantas as perguntas e tanta gente que pediu para que trouxesse o Sadi de novo. E o Sadi, ele quando fala aqui, a gente não tem dificuldade nenhuma, que ele fala dá uma também, aula. Ele dá uma aula, você deve estar gostando. Se você está acessando agora, olha, a gente já falou sobre alergia, sobre otite, sinusite, e a gente tinha deixado, eu acabei interrompendo o Sadi quando ele ia falar dessa continuidade, né, Sadi, que tem da via aérea superior com o pulmão. Isso. Né, e da importância de tratar, né? Sem dúvida nenhuma, Miguel. Eu posso fazer um jabá? Claro. Inclusive agora, pensando nisso, né, e nessa, um termo que eu acho fantástico do Dr. Hélio Hungria, que era um otorrino antigo do Rio de Janeiro, que escreveu um livro-texto, talvez até hoje um dos mais populares no Brasil, Compêndio de Otorrino, do professor Hélio Hungria. Ele criou um termo que chamava a solidariedade anatomofisiológica da via aérea superior. Isso pode ser estendido para a solidariedade anatomofisiológica da via aérea como um todo, porque existe essa interação, sim, entre a via aérea superior e a via aérea inferior. E por conta disso, há 15 anos atrás, a doutora Elizabeth e o doutor Bruno Palombini, aqui em Porto Alegre, Elizabeth Pereira, criaram o simpósio de rinite, sinusite e asma. Rinite, sinusite e asma, né, para discutir, né, junto com os especialistas das 2 grandes áreas, ou seja, da otorrinolaringologia e da pneumologia, as moléstias que afetam este circuito. E esse ano nós estamos fazendo, depois nós agregamos a esse projeto, e esse ano é o 15º ano ininterrupto da rinite, sinusite e asma, que é um sucesso sempre. Por quê? Porque existe esse tipo de interação.
Então, o que o Miguel falou é absolutamente verdadeiro. As doenças da via aérea superior, sim, descompensam barbaramente as doenças da via aérea inferior, que normalmente são mais mórbidas. A rinite é uma chatice, a asma é uma coisa grave. A sinusite é importante, a pneumonia mata. Então, e existe essa interação. Como tu falasse, ou seja, processos que se desenvolvem, às vezes, inicialmente na via aérea superior, se transmitem ou diretamente, ou no paciente que está depauperado por aspiração, ou a via hematogênica para a via aérea inferior, e as consequências podem ser devastadoras. Fazendo parte desse grupo aí, Sadi, a gente vê que é muito frequente o pessoal que começa nessa época ou na primavera e que muitas vezes passa despercebido, começa aquela tossezinha, né? Então, e acaba muitas vezes, e alguns pacientes deixam para depois, porque você, não, isso é uma irritaçãozinha temporária. Quando é que eu tenho que tomar cuidado? Quando é que eu tenho que procurar um auxílio que eu estou com uma tossezinha ou que eu estou com uma irritação na garganta que não passa? Nós vamos chegar no caso do Lula, né? Podemos chegar, sim. Muitas perguntas boas, né? Por isso que eu tenho que voltar aqui, porque eu não consigo terminar de respondê-las, né? Vamos te trazer muitas vezes, porque é muito bom. Que nem eu falei, eu me sinto absolutamente à vontade na bancada aqui. Mas, bom, normalmente o período da tosse é aquele esperado durante a vigência do processo. Então, se o indivíduo está resfriado, bom, ele está tossindo durante aquele período, natural, ele está tossindo uma semana, duas depois, né, com uma tosse decrescente após a resolução do processo principal, é natural. Depois de 3 semanas sem uma explicação, nós já estamos se enquadrando quase num capítulo da medicina que nós chamamos de tosse crônica. E a tosse crônica é a expressão de uma série de doenças. Na prevalência, a tosse crônica tem 3 sítios principais. Gota pós-nasal, que é um indivíduo, que nem tu mesmo falasse, com um processo inflamatório de 6 paranasais e que essa secreção descendo para a via aérea inferior, vai irritar. Ela irrita e o mecanismo de defesa do organismo é a tosse. A tosse, teoricamente, é um mecanismo de defesa. Então, gota pós-nasal decorrente de processo de sinusopatia crônica ou rinite crônica. Segundo, manifestação alta da doença do refluxo gastroesofágico, extremamente comum. Um indivíduo que vai dormir, quando ele deita, ele começa a tossir, tosse seca por semanas a fio, né? Mesmo que... Posso interromper um pouquinho aí? Sabe que muitas vezes, e eu fazia parte disso, muitas vezes, Sadi, o que o pessoal faz é tomar o raio do inibidor de bomba de próton, né? Omeprazol e similares. Eu não gosto muito de falar nome de medicação, a gente não gosta muito porque o cara está fazendo propaganda a favor ou contra. Esse tipo de tosse, que é por refluxo, erroneamente, o que acontece, eu fazia isso como médico, tá, pessoal? E tinha sido recomendado por outros colegas. O que o pessoal faz é tomar medicação para diminuir a acidez. Quando justamente se tu tem refluxo, via de regra, o que tu tem é falta de ácido. Principalmente no cara que vai envelhecendo. Por que o cara mais velho tem mais refluxo do que o mais novo? Na verdade, é deficiência de ácido clorídrico. Uma das formas de, se você passa por isso, claro que você vai ter que passar pelo seu clínico e tal, mas experimente começar a fazer salada, isso é uma dica para você em casa, com vinagre de vinho, porque isso aumenta a acidez estomacal e, na verdade, a gente faz ao contrário, a gente toma inibidor. Então, passa o efeito, por quê? Porque tu vai fazer uma alcalinização... A gente quer tirar a acidez, toma um remédio. Mas, na verdade, esse refluxo, via de regra, é por falta de digestão adequada. Então, por que o cara faz refluxo? Eu te lembro que quando eu estava com 17 quilos a mais, eu acordava, Sadi, toda noite eu sabia até a hora. A minha mãe já tinha um 3:30 da manhã. De Sonrisal, que sempre chegava lá em casa assim, tem um Sonrisal para mim? Mas é por isso. Então, assim, erroneamente, o que o cara faz? O cara pega e está faltando ácido clorídrico para a digestão e ele faz o quê? Ele toma mais um inibidor ainda. A indicação precisa para esse tipo de medicação, pessoal, para diminuir a acidez, é quando o cara tem dor antes de comer. E não para o cara que tem refluxo ou que tem sensação de queimação depois de comer. Esse que tem depois de comer, 2, 3 horas depois, é justamente por deficiência de digestão.
Desculpa. Não, eu Mas aprendi. na dúvida você Eu vai melhorei procurar muito. o seu médico primeiro, né? Seu gastro, claro. Com certeza. Mas não fique tomando esses inibidores. Por conta por não. conta. Mas sabe que eu me lembrei, tu Mas eu falando preciso sobre da terceira isso? perna do tripé. Tá, já vou te dizer. Me lembrei rapidinho. Vamos deixar ele sem perna. Nós vamos deixar sem perna. Eu me lembrei que quando nós fizemos o pneumo, ele contou um caso de uma paciente que tinha tosse, e aí foram ver, era refluxo. Pois é. Estava no pneumo há meses, que é a segunda hipótese que o Sadi falou. Então, assim, só para completar, tu tá coberto de razão. Então, de então novo, vamos repassar. Lembrando, primeiro, gota pós-nasal por sinusite ou rinite crônica, rinocinusite crônica. Segundo, doença do refluxo gastroesofágico com manifestação alta. E aí, curiosamente, vocês têm que acreditar no seu médico, curiosamente não, às vezes não, muito frequentemente até, os pacientes podem deixar de ter o sintoma clássico do refluxo, que é a queimação, a pirose, ou que nem diria o gaúcho, a azia de repartir o peito no meio, sem esse sintoma e ter manifestação alta. Aí a gente diz, olha, é possível, porque quando tu faz a laringoscopia, às vezes tu vê alterações inespecíficas, mas que lembram muito pacientes com refluxo. E aí tu falas, olha, pode ser, não, meu doutor, mas eu não tenho azia. Não quer dizer nada. Bom, e a terceira perna do tripé é um quadro que se chama de hiperreatividade brônquica. O que é isso? É um tipo de asma que o indivíduo não sibila, ele não chia, mas ele tosse. Então esse é o tripé da tosse crônica. É claro que eu estou falando das coisas mais prevalentes, mas pode ser tumores, pode ser infecções do tipo de tuberculose e assim uma série de outros processos. O pigarro, inclusive, uma doença de via aérea superior maligna, né, que nem nós tivemos aí. Quando é que esse paciente, Sadi, tem que se preocupar assim? Tu já citou, mas eu queria que tu explicasse de novo para o pessoal ficar de olho nisso. Que eu acho que isso é um alerta, uma ajuda que a gente faz de saúde pública até. O cara está tossindo há 2 semanas. Tá? 3 semanas. É aquilo que eu falei. Se ele não tem uma explicação para aquela tosse, por exemplo, se ele expirou o prazo, que muitas vezes, Miguel, mesmo essas doenças mais sérias, vamos dizer, elas têm uns gatilhos de sintoma que pode ser inflamatório. Então o indivíduo já pode ter uma doença, por exemplo, um carcinoma de pulmão, de brônquio, e que é exacerbado o sintoma através de uma infecção de vias aéreas, ou seja, então resolve a infecção e ele persiste tossindo. Claro que isso é a raridade, mas isso pode acontecer. Então, sempre que não houver mais uma explicação para a permanência daqueles sintomas nas próximas 2 semanas, esse é um número mágico, empírico, eu acho que esse paciente tem que ser bem investigado. É bem verdade que há uns 2, 3 anos atrás houve uma epidemia de resfriados e gripes aqui no Rio Grande do Sul, que os pacientes resolviam rapidamente o quadro sintomático da cabeça e pescoço. E ficava um mês com E ficava um mês tossindo. Isso também é possível. Mas a investigação, eu acho que após 2 semanas ela se impõe. E pigarro, a mesma coisa. E disfonia mais ainda. Disfonia o que é? É rouquidão. Aquela voz rouca do A ex-presidente. voz assim. Tem que abrir o olho. Principalmente se esse paciente for fumante e gostar de ingerir bebida alcoólica um pouco acima da média, tem que ter a sua laringe revisada. Por quê? Porque o câncer de laringe, ele diagnosticado nos estágios iniciais, com tratamentos extremamente ou minimamente invasivos, ou mesmo radioterapia, ele tem acima de 90% de chance de cura. Em compensação, tumores maiores têm um índice de cura menor e um outro lado da moeda terrível, que as cirurgias aí são bem maiores e às vezes mutiladoras, podendo chegar ao ponto de ter que remover a laringe do paciente. O que, vamos combinar, é uma senhora agressão. Então, disfonia acima de 2 semanas igual laringoscopia. Quer dizer, começou a ficar rouco ou com chiado, procure o seu otorrino, né? E que seja um otorrino, né? Por favor, não vá... E não é o Google, não é... O amigo do lado, o vizinho. Nem procurar
a urgência, né? Na verdade, a urgência serve para casos de urgência realmente, né? Porque o que acontece, o que a gente vê muitas vezes, a pessoa vai só imposto, urgência, urgência, urgência. A gente tem que investir um pouquinho na gente também, né? Essa de... Às vezes a pessoa assim, ó, eu não tenho dinheiro. Lá no meu condomínio eu vejo às vezes as pessoas, chegam as pessoas ali da vizinhança, ali, porteiro, empregada do vizinho. Doutor, eu queria fazer tratamento, eu queria ver se a senhora me dava de presente, porque eu não tenho condições. Aí tu sai e estão sempre fumando. Ou seja, dinheiro para se cuidar, para ir no médico, para ir no dentista, não tem. Mas estão sempre com o cigarrinho na mão. É uma prioridade. Não, mas, pô, é o preço de uma consulta. Eu imagino, não sei quanto é que custa o cigarro, eu sou meio ruim de preço. Mas o cigarro de um mês inteiro dá uma consulta. Até porque a gente nunca fumou, né? Felizmente, graças a Deus. Mas deve dar o preço de uma consulta naquele mês, né? Mas é o que o Sadi falou, é prioridade, né? E isso a gente nota muito, a gente, porque nós fizemos especializações, então tem um investimento em especialização. E é uma coisa que eu observo muito aqui no estado. Em curso. Sadi, assim, tu tem a chance de ver porque também trabalha fora, tu está sempre viajando. Infelizmente, ou felizmente, o nosso nível aqui intelectual no estado é extremamente alto. Nível profissional, olha pessoal, sem bairrismo, até porque a gente não trabalha só aqui, o nível aqui é muito bom, a gente pega diferenciado, né? Diferenciado em relação ao resto do país, é bem diferenciado. Mas nós temos um ranço aqui muito ruim. Quer dizer, eu já cansei de falar isso aqui na televisão, o paciente, e isso amigos da gente, né? O cara quer andar de Porsche, andar de Mercedes, ele quer ter uma casa em Atlântida, ele quer, mas ele quer ser atendido pelo convênio que ele fez para a firma dele, para os funcionários, para terem um plano de saúde, tipo assim, consulta, exames e tal, mas eu pago. Ou então ele ele quer ir no INSS, mas eu pago o INSS. Ou vai como a gente já falou, vai na emergência, né? Não que seja ruim esse tipo de tratamento, não, pessoal, mas investir na saúde, Miguel, vou te pelo dar um amor exemplo. de Deus, né? É o mínimo. mínimo. Ainda esse mês, chegou um senhor com um Honda Civic, zerinho, prata, na frente da minha clínica. Aí ele pegou, entrou, disse para minha secretária, eu não vou pagar consulta. Eu quero que ela me examine e dê o preço da minha restauração. Óbvio que eu não sentei na cadeira, né? Porque também é desmerecer muito o trabalho da gente, né, Sadi? Por favor, eu não vou pagar consulta. E tudo que a gente estudou, eu fiz 3 especializações nos congressos. Eu não vou pagar. Quem é que paga o IPTU? Porque o IPTU de uma clínica é praticamente o aluguel. Não. Quem é que paga a secretária, água, luz, telefone? Miguel, para me examinar ele, eu ia ter que pôr luva, máscara, touca, sugador descartável. E quem ia pagar esse custo? Aí, como realmente não pagou consulta, eu não ia atender. Para não pagar consulta, ele levantou, entrou no carro e foi embora. O cara tem condição. Eu não estou falando do lado porteiro, não estou falando... Não, o cara estava num Honda Civic Zero, mas não queria pagar consulta. São questões de prioridades, né? Desmerecer a gente também, né? Sem dúvida nenhuma. É que às vezes o pessoal não entende o investimento do profissional. Exatamente. Os anos de estudo e que para nós, às vezes, mas ele me examinou em 10 minutos, 15 minutos, a minha consulta leva mais tempo. Mas que o conhecimento de 30 anos. Mas sem dúvida nenhuma, é o conhecimento acumulado. Em relação ao Google, Ana, eu acho que o Google é bom e é ruim, tá? O Dr. Google, que nem a gente chama. Ele é ruim no sentido que os pacientes, às vezes, buscam o seu autotratamento a partir do Google. E eu tenho uma da família que compra todo o tratamento dela ali. No Google. Agora, é bom também porque alguns pacientes, eles estudam e eles têm a capacidade, né, de discriminar dentro das páginas que eles acessam o que, às vezes, é um pouco mais sério, e eles vêm e trazem aqueles questionamentos para ti. E eu acho interessante, eu acho isso inquisitivo, é a mesma coisa que da aula, né? O aluno é um chato, ele vem e te pergunta normalmente aquilo que tu não sabe. Conhecimento é uma coisa boa. Mas te estimula a estudar, né? E ele te estimula. E aí separa o joio do trigo também, porque sem dúvida nenhuma ele vai chegar para ti, vai fazer alguns questionamentos, talvez ele vá procurar uma segunda e terceira opinião. E se ele tiver discernimento, ele vai saber quem tem bala na agulha, né? E quem tem ciência atrás de si. Então, acho isso bom, né? Porque pode ajudar na aculturação. Existe hoje em dia, Sadi, ali o Google Acadêmico, o cara digita Google Acadêmico, e, na verdade, ele vai ter os trabalhos publicados e indexados. Trabalhos publicados e indexados são trabalhos... Não adianta só escrever, eu acho que o sol faz bem. Não, ele fez um trabalho
mandou para uma junta de médica ou de colegas, e esse trabalho foi aceito pela comunidade científica mundial. Então, hoje em dia, fica difícil, é o que eu sempre digo para o paciente, se você tem dúvida do que eu falei, acessa e vai ver que sobre isso tem 40 mil trabalhos, 50 mil trabalhos. Então, eu não estou falando eu acho que, isso é ciência. Né? Então, tem esse lado bom, como tu falou. Por outro lado, se ele quiser, ele não é mais enganado. Ele vai procurar o especialista, ele vai ver o que o especialista falou. Ó, o cara me disse que eu tenho que tomar um passe e fazer medicina lunar. Pô, isso não existe. Não, então, inclusive, o Alexandre no comercial fez um comentário importante. É proibido, tanto pelo CRM, pelo CRO, anunciar tratamentos que não existam, né? Alternativos. Alternativos, ou só eu faço, isso daí só não... eu sei, só eu tenho. Não, isso aí não... Infelizmente passou muito rápido. Não, já passou. Novo, né? Não, e a gente quer agradecer nós vamos a tua ter que presença, trazer de novo, né? Não, e a Isabela junto, nós eu tenho um monte de filosofamos pergunta muito pra hoje. Isabela. Tá? Eu tenho que trazer na próxima, temos que trazer a Isabela junto, que é a esposa do Dr. Sadi, que é o quis Torrino. comprometer para não a dar problema, família a hoje. Isabela é a nossa audiologista, minha esposa também esteve aqui, é a Silvia. Ah, é a Silvia, desculpa, é a Silvia. Eu tô trocando tudo, porque eu tava aqui na Folha, que foi o dia que a Isabela tinha vindo. Vim eu e a Isabela. É, mas Silvia, desculpa, nós temos que trazer a Silvia junto, porque eu tenho um monte de pergunta para a Silvia, que é fonoaudiologista. Isso. A Ana quer se consultar, a Ana se consulta com todo mundo. Mas está bem, merece. Não, mas tem um monte de pergunta que foi mandada mesmo, e você já sabe, já mande as suas perguntas. Quem aqui é os profissionais que a gente quer para serem nossos profissionais. Né? Com certeza. Né? Mas então, infelizmente acabou o nosso tempo. Sadi, muito obrigado pela tua presença, a gente hoje te pegou de corrida, mas muito obrigado por estar à tua disposição de estar sempre aqui, ajudando, respondendo, porque a gente ajuda muito, eu acho, aqui a população também. E você não deixe de estar conosco no sábado que vem e não esqueça, acesse o nosso site www.programavivamais.com.br e nós vamos também botar, eu acho que uma página, foi uma sugestão de uma pessoa que nos mandou e-mail, com o telefone de todos os profissionais que já vieram aqui no nosso programa, que eu acho que é muito interessante para quem nos assiste, porque eles ficam nos mandando e-mail, olha, minha mãe é o telefone da fulano, ciclano. Até sábado que vem.